Diariamente, procuramos responder a uma pergunta que nos é feita inconscientemente. Qual o sentido da nossa existência? Desde os tempos mais remotos, a humanidade busca entender qual a essência de viver. As respostas mais convincentes parecem estar nas religiões. Com uma incrível receptividade, as religiões oferecem razões e mantêm um enorme número de adeptos por todo o mundo, e adquiriram grande importância ao longo da estadia humana pela Terra. Com uma incrível receptividade, as religiões oferecem razões e mantêm um enorme número de adeptos por todo o mundo, e adquiriram grande importância ao longo da estadia humana pela Terra. Elas foram base para muitas decisões durante a história. Inegável que nos acompanham todos os dias, quer acreditemos ou não. Danças, ritos, meditação, contemplação, inércia. Depare-se com tudo quando se procura algo sobre elas. Em comum, o fato de estabelecerem uma doutrina a ser seguida, mesmo sendo a doutrina de não seguir doutrinas. Curiosamente, acabamos por recorrer ao inexplicável para explicar nossa existência. Mas quase tudo é inexplicável quando falamos da força motivadora de todas as religiões, a fé, e é sobre a fé que vamos falar agora. A representação da fé incorpora vários conceitos, principalmente no Brasil, país marcado pela diversidade cultural. E a fé, para cada um de nós, tem um significado diferente e particular. O que significa ter fé para você? É ter confiança, esperança, em Deus principalmente, né? Fé é uma coisa muito importante. Fé se resume em Deus para mim. Pesquisa divulgada pelo Datafolha em maio deste ano revela que 93% dos brasileiros são adeptos de alguma religião. A Igreja Católica se posiciona como a mais popular, com 64% dos fiéis. Os evangélicos ficam em segundo lugar no número de adeptos, 22%. As outras religiões ou crenças chegam a 8% dos brasileiros. Os que dizem não ter religião ou serem ateus somam 7%. Mesmo as pessoas que dizem não fazer parte de uma doutrina religiosa, 81% afirmam que acreditam que Deus existe. As religiões são apenas rótulos, não é? Eu acho que todas as religiões levam ao mesmo objetivo, que é a caridade, que é a fraternidade. A fé é a mola principal de todas as religiões, né? Só se penetra através da fé. É importante não confundir a fé com a religião. As religiões agregam pessoas com a fé em comum, mas não a limita. A fé em si mesmo, a fé que tudo um dia vai melhorar, que o amanhã será melhor do que hoje, vai além da questão religiosa. No momento que você acredita em alguma coisa, você passa a ter fé. Estando ou não dentro de uma religião, a grande maioria das pessoas afirmam ter alguma crença. Daí dizer que é fundamental para nós a fé. Quando nós dizemos eu creio, eu estou assim dizendo que acredito e que cresço nessa fé. Tudo que você for fazer tem que ter fé. Rapaz, ter fé e acreditar no impossível. A fé é uma esperança de uma certa coisa que se acredita existir, mas que não se vê. Esta é a fé. Ela se coloca na vida das pessoas como refúgio, lugar para onde ir, seja em momentos de crise ou para colocar as expectativas de vida em ordem. A fé não é nada mais, nada menos do que acreditar naquilo que você quer. É a força que move o mundo e que nos move também. Fé é tudo na vida. O número de religiões tem aumentado nos últimos anos e, para atrair ou pelo menos manter seus fiéis, as igrejas vêm adotando verdadeiras estratégias durante as celebrações. Católicos e evangélicos, por exemplo, utilizam a música e a dança para evangelizar. Rock, forró, axé, reggae, hip hop e até os cantos gregorianos são alguns dos ritmos utilizados para louvar a Deus. Assim, os ânimos se renovam e as pessoas se entusiasmam, movidas pela fé. Uma caminhada matinal sempre faz bem ao corpo, é o que recomendam os médicos. E o traje deve ser o mais leve possível, tênis, calção e camiseta. Mas essa atividade também faz bem à mente e o espírito. É a segunda caminhada rumo à colina de Lourdes. Com muita fé e o copo de água na mão, os fiéis saíram da Praça dos Estressados na Avenida Beira-Mar com destino à Igreja da Santa. Luiz Almeida Soares, com bom humor, anda todo o percurso. Você vê que a oferta de carro é grande, né? De ônibus, de carro, todos oferecendo. Meu filho mesmo queria que viesse. Não, eu vim fazer uma caminhada, não vim fazer uma carreata. Quem não tem o fôlego da Dona Luísa, vai de ônibus ou de bicicleta. Dona Maria Augusta Duarte vem agradecer à santa e demonstrar a fé. Foi a maior oportunidade que Nossa Senhora já me deu.
Não estou cansada, eu sofro do joelho, levei uma queda, mas não estou cansada. Todos querem rezar para Nossa Senhora. Mas a santa vai ter de esperar mais um pouco. Um buffet espera os que com fé chegaram até aqui. A devoção aos santos, principalmente à Virgem Maria, é uma das formas que a Igreja Católica vem utilizando para reconquistar fiéis perdidos para outras crenças. Atualmente, os católicos representam 74% da população, mas eram 84% há 12 anos. Para atrair as ovelhas desgarradas do rebanho, a Igreja Católica busca resgatar antigos ritos. Os monges do Mosteiro de São Bento, em Messejana, rezam a missa com cânticos gregorianos e orações em latim. Os sinos anunciam mais uma missa. Os fiéis, acostumados com o rito, já sabem cantar e rezar em latim. O maestro conduz o coral e todos respondem acompanhados pelo órgão. Os cânticos ajudam a católica Janieire a se aproximar de Deus. A gente mergulha mais na missa, nas homilias do sacerdote, né, e leva a gente mais à oração. Dentro da Igreja Católica também há um ramal inovador, o movimento de renovação carismática, que pretende reenergizar o catolicismo. Na última década, os carismáticos se transformaram num fenômeno religioso, embalados na performance eletrizante e nas mega-missas do padre Marcelo Rossi, que reúne com facilidade multidões de católicos. Assim é feito na comunidade Recado. As missas seguem um estilo mais animado e os mais variados ritmos de música passam a ser usados numa tentativa de aproximar a fé dos conservadores aos roqueiros. As nossas músicas são muito alegres, muito festivas. Nós incorporamos vários ritmos também, muitos ritmos como o axé, o próprio axé, músicas mais de axé, né? Para que o jovem ele tenha uma identificação, porque a música ela é um veículo muito forte para a evangelização. Os fiéis de pé cantam em sinal de adoração ao Espírito Santo. Os instrumentos musicais dão um ritmo mais acelerado, mas há também momentos de meditação. Os olhos se fecham e, no estado de transe, os fiéis agradecem as graças alcançadas. Para o padre Eliomar Ribeiro, teólogo estudioso do fenômeno juvenil, os jovens são atraídos pelo conforto que as religiões podem dar a eles. Mas essa atração é momentânea. Os jovens querem coisas que lhes agradem momentaneamente, instantaneamente e que nem dure tanto. Então, por isso, a própria celebração nossa hoje, a celebração católica, a missa ou algumas celebrações que são oferecidas para os jovens, é complicado porque eles não dizem nada. Eles querem um pouco mais. Então, o ambiente da música ajuda, porque você entra em outra esfera, mexe com outras realidades do próprio ser humano também, do próprio jovem. E isso agrada por um momento. Agora, não leva a uma permanência, não leva a um compromisso maior, que no caso do cristianismo é a intenção maior, comprometer-se com Cristo. O pentecostalismo não para de crescer e novas igrejas continuam surgindo. Uma delas só existe em Fortaleza, é a missão Apacentar e Restaurar, que reúne mais de 1000 pessoas. Nessa igreja, a música e a dança conduzem os fiéis, embalando principalmente os jovens. Jovens como Tiago Silvino, ex-católico, que agora canta rock e reggae do Senhor. A pessoa começa a ter e a ver realmente a diversidade a nível musical, com respeito à igreja, entendeu? Que as pessoas normalmente ela tem aquela mente fechada, pensando que a igreja é só num padrão de louvor, é só num tipo de ritmo de louvor, mas não, a grande diversidade no meio gospel, entendeu? Uma infinidade de ritmos, de letra, entendeu? Já para que isso aconteça, para que as pessoas venham e se sintam bem. Se a música vem de Deus, como diz a Bíblia, livro sagrado dos cristãos, por que não ligar fé e entretenimento? Assim é que se louva a Deus, e na terra se canta, lá no céu se ouve, e na terra se canta, lá no céu se ouve, vamos todos louvar ao Senhor com também.
No próximo bloco, mais sobre a relação das pessoas com a fé. E você vai aprender um pouco mais sobre promessas e oferendas. E vai conhecer a igreja onde a cura se dá pela energia das mãos. É daqui a pouco. Orações, promessas e rituais. Para combater doenças e crendices, há quem procure refúgio em práticas alternativas, encontradas em religiões e seitas. Pessoas renunciam à medicina e se curam sem remédios. É o uso da fé como meio para a redenção. Muitas pessoas acreditam que podem conseguir realizar um desejo através da fé. Em cada crença, há uma forma diferente de se alcançar um objetivo. O mais comum é a promessa, que pode ser comparada a um juramento ou a uma troca. Geralmente, a promessa está associada a uma tradição cristã, onde se presta um agradecimento a Deus ou a um santo. Buscar o perdão através de outras práticas religiosas também acontece, por mais diferente que essas práticas sejam. O professor da Universidade Federal do Ceará, Wellington Júnior, que pesquisa os penitentes do Cariri, explica a relação entre martírio e redenção aplicada aos penitentes. A atividade deles é marcada por peregrinações noturnas, então normalmente eles têm um lugar de encontro, que é um cruzeiro ou uma capela, e eles se encontram à noite, à tarde da noite, por volta da meia-noite, 10 horas da noite, e de lá eles saem em peregrinação pelas veredas do sertão, né? O que marca essa procissão são cânticos, orações, algumas fórmulas mais estabelecidas. O objetivo mais geral é a purgação dos pecados. Não os pecados, especificamente os pecados do grupo, os pecados daquela ordem específica, mas os pecados da humanidade em geral, né? Uma espécie de consolo ao coração de Cristo que é ofendido pelos pecados dos homens. O pai de Santo Valdo explica que no candomblé, por exemplo, as oferendas ofertadas às entidades são as formas mais comuns para se realizar um desejo. O candomblé ele trabalha com a concepção da oferenda, de eu alimentar o espírito, ou seja, o orixá, que é um espírito da natureza. Então, cada orixá tem uma determinada oferenda de acordo com a sua, vamos dizer assim, a sua particularidade. Xangô, ele come amalá. A gente oferenda amalá. Quando precisamos de justiça, a gente faz a oferenda de amalá, que é uma comida feita de quiabo, e oferecemos a Xangô. E outras respectivas oferendas. Inhansã, ela come o acarajé, Oxum ou Molocum. Então, dependendo do orixá, dependendo do problema, a gente faz a oferenda, certo? No barracão, no terreiro, e depois depositamos na natureza. Os banhos dentro do candomblé são exercícios comuns para se alcançar certos objetivos. Para os que acreditam, o poder das ervas consegue curar doenças, estresse e até inveja. Existe os banhos porque nós trabalhamos com as ervas e na nossa crença, na nossa fé, a folha ela tem muito poder, tá entendendo? Ela tem um poder muito mágico, né? É tanto que a própria farmácia, química, as várias ciências trabalham com as ervas para fazer os remédios, né? Então, nós temos ervas que acalmam a pessoa, temos ervas que abrem seus caminhos, tá entendendo? Que te traz a paz de espírito, que te traz a paz interior, que vai fazer com que a tua vida, por incrível que pareça, ela ande num progresso. Outra prática dentro do candomblé é o sacrifício de animais, que são realizados em celebrações e festas. A questão do sacrifício do animal, primeira coisa, não existe nada nessa visão de diabo ou diabólico, tá entendendo? Porque existe muito ainda aquele preconceito com a Umbanda e com o candomblé de que a gente faz oferenda para o demônio. No candomblé, as formas de conseguir um objetivo não são como as promessas que são pagas depois dos desejos conseguidos. Aqui, o importante é agradar aos Exuns bem antes, para que eles ajudem na obtenção desse desejo. Isso pode ser feito através dos trabalhos, que são oferendas ofertadas às divindades. Na bruxaria, a prática mais utilizada para se conseguir resultados e favores é a magia, que é a celebração de rituais e cultos. Esses rituais normalmente são feitos com o auxílio de objetos, que podem ser considerados amuletos, como o caldeirão, a varinha e muitos outros, como mostra a bruxa Aila Cândido, adepta da religião Wicca. A magia é uma arte de moldar e fazer acontecer. Mas como é esse moldar? Esse moldar é você fazer com que as coisas aconteçam favorável aos seus objetivos, mas sem prejudicar ninguém. Porque uma das leis da Wicca, ela não tem dogma, nós não temos livros
sagrados. A gente não tem uma entidade maior, uma pessoa superior, tipo um papa, para a gente seguir ou obedecer. A gente tem uma ética. Faça tudo que você acha que é bom e que tiver vontade, mas não prejudicar ninguém. Quando a gente fala assim, faça tudo, mas sem prejudicar ninguém, é ninguém mesmo. É qualquer vida nesse planeta, seja ela animal, vegetal, mineral. A Ilha diz que quando o homem destrói o meio ambiente, está destruindo o templo da deusa. A magia dentro da Wicca é uma magia natural. A gente chama magia natural porque ela é focada na natureza. Porque aí é que eu digo que tem que entender a filosofia da Wicca para entender magia. Porque a Wicca é uma religião altamente, hoje em dia, digamos assim, ecológica. Ela está muito alinhada com os valores de hoje. Os valores da preservação do planeta, da terra, da natureza. O silêncio toma conta da Igreja Messiânica, local onde as pessoas vão em busca de conforto espiritual e a cura de seus males. Para os messiânicos, o homem é um conjunto de matéria e espírito. Na Igreja Messiânica é aplicado o jorei, uma técnica que purifica o espírito, dando harmonia e equilíbrio para quem recebe. A imposição das mãos canaliza e direciona a energia para quem está precisando. Eles acreditam que saúde e doenças são faces da mesma moeda chamada vida. A gente ministra primeiro na frente, né, que a gente acredita que é a parte da frente, né, a parte material, e depois na parte das costas, que é a parte espiritual do ser humano, e consequentemente a pessoa retorna, né, e nós ministramos mais alguns minutinhos e encerramos e agradecemos a permissão de ter sido instrumentos. Contrastando com o ambiente luxuoso da Igreja Messiânica, a Casa Humilde de Dona Graça recebe pessoas de muita fé, que vêm de vários lugares em busca de orações para curar mal-olhado, cobreiro e até enxaquecas. Doença interna, câncer, eu já rezei. De tudo que você possa imaginar, sabe? Diabetes, de tudo. Dona Graça confessa que consegue ver algo de negativo que a pessoa tenha no corpo ou no espírito, mas ela não tem medo. De 15 a 30 minutos, invoca Nossa Senhora e o anjo Gabriel para que intercedam naquela oração. O carisma de Dona Graça é convidativo para experimentarmos sua reza. Muitas pessoas confiam no dom transmitido através das mãos da rezadeira e vão procurá-la para amenizar suas dores, acalmar o espírito e curar doenças. A cura é algo tão procurado que essa igreja na capital tem um dia da semana destinado a ela. Para o pastor, a fé é única e vem de Deus, e a cura só se dá através da fé. No dia da cura, os fiéis oram especialmente pela saúde, cantam louvores, escutam a palavra de Deus e testemunhos de pessoas que foram curadas. A média de público nesse dia chega a mais de 300 pessoas. No dia da cura, nós oramos para que Deus ele possa ministrar a saúde, a cura, a bênção no que diz respeito à mudança na condição da qual a pessoa se encontra, com alguma enfermidade, alguma doença, ou algo que altere a sua saúde, o seu comportamento. Então são orações, são dias onde fazemos orações para que pessoas que têm um câncer, que têm uma dificuldade no seu sistema respiratório, pessoas que tenham qualquer outra deficiência no seu corpo, alguma alteração no seu comportamento. Cura sem remédios, orações que prometem a saúde do corpo e da mente. Estudos já admitem a recuperação de pacientes através da fé. Mas como diferenciar a crença da realidade? A médica e espírita Eliane de Oliveira coordena a cadeira de Medicina e Espiritualidade na Universidade Federal do Ceará. Para ela, a ciência é limitada para entender por si só as doenças. O remédio ele atua naquela dor que é uma dor entre aspas, porque a dor física que você passa com uma medicação, né, que a própria fé ajuda, estimula o sistema imunológico, as células, a pessoa que tem assim